Senhor, revela-nos a Tua glória nesta noite. Revela a nós a Tua glória. Deus, não queremos apenas conhecer a Tua glória, mas nós queremos participar. Nós queremos nessa noite, Deus, podemos olhar o Senhor face a face. Nós queremos nesta noite podermos Te abraçar e ser abraçados. Quanto a mim, Senhor, apenas servo eu sou. E eu me coloco nas Tuas mãos, Deus. Eu lhe peço que faça dos meus lábios um instrumento para que o Senhor possa falar conosco, a começar comigo mesmo, Senhor. Essa é a nossa oração. Revela a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É uma grande alegria poder voltar a estar aqui nessa noite especial, trazer a palavra de Deus, participar com vocês deste culto. E a minha oração é essa: que a glória de Deus seja revelada a você e a mim nesta noite. E eu estou aqui para dar continuidade à série de mensagens, a Reforma e Nós. Por volta do ano 300 depois de Cristo, a Igreja Apostólica sofreu um desvio na sua caminhada, devido à oficialização do cristianismo como religião do Império Romano por Constantino. Pessoas não se converteram ao Evangelho. Pessoas se tornaram cristãs a partir de um decreto do imperador. Imagine que no Brasil o presidente assinasse um decreto de que amanhã todo brasileiro seria então um cristão. E muitos então adentraram na vida da igreja sem ter experimentado o conhecer Cristo, sem ter passado por uma experiência pessoal com Cristo. E esse desvio, gradativamente, foi trazendo para dentro da igreja apostólica, para dentro da igreja cristã, uma série de acréscimos, de ensinos que não faziam mais parte das Escrituras Sagradas. Acrescentaram a obra da salvação realizada por Cristo na cruz, a venda de indulgências e de atos de penitências. A obra de Cristo, que era exclusiva, de salvação total de Deus, passa então a ter agora a participação e a cooperação do homem. O que são as indulgências? Indulgências são documentos que concediam perdão divino. Então, o Papa assinava um documento naquele tempo, e a partir deste documento, você tinha o perdão divino. E o que são as penitências? Penitências é um sacramento, cujo objetivo é tornar mais suave a culpa do pecador. No dia 31 de outubro, que está chegando, celebraremos os 500 anos da Reforma Protestante. Nesse dia, em 1517, o monge Lutero, Martinho Lutero, ele expunha nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95
teses contra a venda de indulgências. A reforma do século XVI, ela marca a volta da igreja às escrituras sagradas, um retorno às doutrinas apostólicas, como eu disse para vocês, a partir do ano 306, quando Constantino declara todo o Império Romano cristão, começa-se então um desvio. E em 1517 a igreja começa então um caminho de retorno, de volta às doutrinas dos apóstolos. O lema da reforma protestante é Igreja reformada sempre reformando. E o que isso significa? Não significa que a igreja reformada, que a igreja protestante, todo ano precisa construir uma sala nova, precisamos fazer uma reforma. Nós não estamos falando de uma reforma estrutural, física. Não que a igreja precisa comprar novos ventiladores. Não, nós estamos falando de que uma igreja que está sempre reformando, ela deve estar sempre se autoexaminando. Ela precisa sempre olhar para si a partir das Escrituras. Examinar sua fé e prática a partir das Escrituras. Eu quero dizer algo pessoal, porque eu acredito que a igreja, ela não deve voltar somente às Escrituras para se autoexaminar, para verificar se sua fé, se sua prática estão de acordo com as Escrituras. Mas acredito que a igreja reformada também precisa voltar às Escrituras para responder às perguntas que a sociedade contemporânea tem feito. Não podemos responder às perguntas dos nossos dias se não for através das Escrituras. Os reformadores nos deixaram 5 filtros que nos conduzem de volta às verdades das doutrinas dos apóstolos, chamados 5 solas. Eu quero convidar você a repetir ou a ler comigo essas solas, porque eu acredito que durante este mês dessa mensagem você já tem o conhecimento destas solas. Então, vamos falar junto? Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, soli deo gloria. A palavra sola, ela tem sua origem do latim, significa somente ou só em português. As 5 solas, elas definem os princípios fundamentais da reforma. Elas sintetizam os credos teológicos dos reformadores. Hoje nós iremos refletir na solus Christus, ou somente Cristo. E daqui em diante eu vou tratar desta forma. E nessa mensagem eu quero me deter a responder uma única pergunta. Somente uma pergunta. O que significa a afirmação somente Cristo? Para responder esta única pergunta, nós temos 3 respostas possíveis. Primeiro, a reafirmação que Jesus Cristo é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Isso significa dizer que não existe nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa que possa ligar, que possa levar você a Deus. Não existe nenhuma instituição física que possa ligar você a Deus. A igreja, ela proclama a mensagem de Deus. Jesus disse o seguinte a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai senão por mim. Preste atenção, Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Jesus diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Pense sobre isso. A segunda resposta é a reafirmação que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos de mais nada além de Jesus para a nossa salvação. Nós não precisamos de fazer nenhuma obra ou deixar de fazer algo, porque Cristo fez tudo que era necessário ser feito. Cristo, quando na cruz morreu, pagou o preço dos nossos pecados do passado, presente, dos pecados que viremos a cometer, dos pecados do futuro. Cristo foi suficiente para a nossa salvação. Portanto, eu vou dizer para você, você não precisa fazer corrente de oração para alcançar bênção, graça de Deus. Você não precisa fazer atos de penitências, passar dias em jejuns e qualquer outra coisa, subir ao monte, descer no mais profundo do mar. Cristo fez tudo, tudo. Nada mais é preciso ser feito para que sejamos salvos. Apenas receba aquilo que Cristo já fez por você. E a terceira reafirmação é que Jesus é o único objeto de nossa fé e amor. E hoje eu quero trabalhar com vocês nessa reflexão, nessa resposta. Jesus é o único objeto de nossa fé e de nosso amor. E eu quero dizer para você que somente Cristo é um grito para que não nos esqueçamos que Cristo e somente Cristo é o objeto de nossa fé e do nosso amor. E por que esse grito é necessário hoje? Porque diante de uma cultura pluralista e relativista, devemos reconhecer que seremos tentados a diminuir o valor de Cristo em nossa fé. Se eu não estiver errado, eu sou meio ruim com datas, mas acredito que há 2 anos atrás o pastor Jonas Madureira esteve aqui numa programação nossa do Doxa, e ele disse sim que a pluralidade, ela não é nenhum problema. E ele disse que nós devemos celebrar a pluralidade. E eu quero dizer que eu concordo com ele. A pluralidade é bênção. Deus, nosso Deus, fez o mundo plural. Nós olhamos na natureza e nós percebemos diversas cores. Nós percebemos pessoas diferentes umas das outras. Nós olhamos para os animais, percebemos uma diversidade de animais diferentes. Frutas das mais diversas. Porque Deus é um Deus criativo. E por isso a pluralidade. Então pluralidade é bênção. Imagine se não houvesse então pluralidade. Imagine se Deus não tivesse criado tantas coisas. Imagine você. Se Deus tivesse feito só o coco, como é que o pastor Eduardo ia estar? Pensa se Deus tivesse feito só jiló. Graças a Deus pela pluralidade, bênção de Deus. Agora existe um problema. A pluralidade, preste atenção nisso, como um modo de vida, ela é uma visão de mundo construída sobre a base do relativismo, onde todas as verdades são aceitas e não conflitantes. No relativismo não existe uma verdade absoluta. E eu vou tentar explicar isso de uma maneira simples.
Você com certeza já foi numa praça de alimentação de um shopping center. Imagine você chegando na praça de alimentação então do shopping center, e aí você percebe que ali existe McDonald's, existe um local que vende comida italiana, outro local comida japonesa, um outro local comida mineira, e assim por diante. Uma diversidade, uma pluralidade de alimentos. Pense nisso, uma pluralidade de verdades. E você se identifica com uma dessas verdades. Você senta ali naquela praça e você olha para tudo aquilo e você vai atrás daquele prato que você prefere. Aquela é a sua verdade. E talvez para você, apenas como exemplo, seja um filé à parmegiana. E você vai lá, se serve, senta na mesa, e ao seu lado está diversas pessoas. Um está comendo um McDonald's, o outro está comendo um prato italiano, o outro um prato chinês, japonês, mexicano. E todos estão se deliciando com a sua verdade, e ninguém contradiz, ninguém se levanta e vai dizer: olha, você fez uma opção errada na sua vida, na sua escolha. Este prato que você escolheu não é bom para a sua saúde, tem muito colesterol. Pluralismo é isso, você vive diante de verdades, escolhe a sua verdade, esse mundo, e cada um aceita a sua. Agora imagina você então, você pegou seu pratinho de filé parmegiana, você sentou na sua mesa, aí você pensa: vou deliciar agora a minha verdade. Você pegou seu garfo, você vai cortar, e aí levanta alguém vegetariano, e ele vai até você, olha nos teus olhos, chama a tua atenção e diz: para! Você está fazendo uma escolha errada. Você está contribuindo para a matança de animais. E, enfim, começa a defender uma tese. E você então, como é crente, né? Fiel, você engole seco. E pensa com você, né? Que cara chato. Cristianismo é ser neste mundo o vegetariano. Entende? Nós temos uma mensagem exclusivista. Somente Cristo. Diante de um mundo que tem diversas opções, mas nós somos chamados por Deus a nos levantarmos de nossa mesa e irmos em direção àquele que está em pecado e anunciarmos a Ele que é somente Cristo a verdade. Porque se não fizermos, esta pessoa estará condenada a uma eternidade de dissabor. E aí eu vou dizer para você, aquela pessoa a qual você vai em direção a ela, ela pensa: que cara chato. Ele quer me convencer que a religião dele é a verdade absoluta. Ele quer me convencer que só Cristo salva. Não espere que você seja amado por essa sociedade. Eu quero convidar você a assistir um vídeo nesse momento comigo. Vou pedir para o pessoal passar o vídeo. A gente vai começar aqui o nosso encontro hoje falando de fé, de tolerância religiosa, de respeito. E eu recebi um vídeo e muita gente viu. E ela postou esse vídeo nas redes sociais, fiquei com muita vontade de conhecê-la. Chega aqui, tudo bem? É um vídeo super bacana. Ela postou nas redes, teve mais de 1 milhão de visualizações e muitos compartilhamentos. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a ver o vídeo. E aí depois, como eu tô com você aqui, vou pedir para você continuar o seu poema, que fala exatamente sobre união aqui, tá bom? Então vamos ver juntas, e de onde parar depois a gente toca por aqui, tá bem? Vamos ver. 4 pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco.
Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. E eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então para de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar essa ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então, por que não fazer do respeito também uma religião? Sabe quando a gente ouve a primeira vez essa poesia, se não cuidar você aplaude também. Mas se você prestar atenção no que está por trás deste ensino, você vai entender que ele é perigoso. E os bombardeios constantes de que todos os caminhos levam a Deus, de que todas as verdades devem ser respeitadas, de que para uma boa convivência precisamos aceitar a verdade do outro e não defendemos uma verdade absoluta, de que ao invés de gastarmos energia defendendo nossa fé, deveríamos gastar energia fazendo bem. Esse discurso poderá nos levar a um desvio da prioridade e da centralidade de nossa fé. Cristo deixará aos poucos de ser o alvo do nosso amor e a razão maior de nossas ações e práticas. Para comprovar o que eu estou afirmando, eu quero convidar você a ler comigo a história de uma igreja que se encontra na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Essa carta foi escrita por João, quando ele estava preso. E aqui ele fala da igreja de Éfeso, Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Jesus está dizendo a João: estas são as palavras daquele que detém as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Só para que você possa compreender um pouco, Éfeso era a principal cidade situada na região da Ásia Menor, hoje a Turquia, uma cidade pluralista, como nossos tempos. Nós pensamos que nós somos hoje pluralistas, eles já eram. Por quê? Porque essa cidade ela possuía um porto que recebia diariamente vários visitantes das mais diversas regiões. Todas as pessoas que procuravam chegar à região da Ásia Menor tinham que passar por esse porto.
e Éfeso. Então Éfeso era uma cidade de grande comércio. Éfeso contava com uma cultura, naquela época, avançada. Para vocês terem uma ideia, na cidade de Éfeso havia um teatro para 25 mil pessoas. Éfeso possuía um templo religioso para Artemis ou Diana. Templo esse que consta, ou estava, entre as 7 maravilhas do mundo. Uma cidade que foi fundada 1000 anos antes de Cristo, grega, mas que no decorrer da história ela foi conquistada por Ciro, rei persa. Então veja, uma cidade grega foi conquistada por uma cultura persa, essas culturas já se misturaram, e que depois foi reconquistada por Alexandre o Grande. E aí, em meio deste contexto pluralista e relativista que a igreja de Éfeso tentava sobreviver. Por que uma cultura também relativista? Porque a cidade precisava se abrir para as diversas crenças, ideias, filosofias, pensamentos, por causa do próprio comércio. As pessoas, para negociar, então elas abriam mão e aceitavam os diversos deuses. Eles cultuavam ao imperador romano, além de Diana. Eles cultuavam Zeus, deus grego, além de Diana. Então eu quero ler com você, a partir desse olhar desta igreja pluralista e relativista, a palavra de Deus, porque essa intensa luta de Éfeso para sobreviver diante dessa cultura, ela foi assistida por Jesus, conforme nós acabamos de ler, e Jesus fala a respeito desta igreja. E eu quero destacar então alguns desses ensinamentos, alguma dessa observação de Jesus sobre esta igreja. Então nós vamos então ler verso a verso. Veja só, começando pelo versículo 2, diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Essas palavras expressam que a igreja de Éfeso era. Sabe o que essa igreja era? Era uma igreja que tinha uma ortopraxia inquestionável. O que é ter uma ortopraxia, né? Ela tinha uma prática correta, uma ação correta. Eles utilizavam de maneira correta as suas redes sociais daquela época. Eles alcançavam muitas vidas através do projeto Mateus da sua igreja. Eles assistiam muitas famílias através do ministério de ação social daquela igreja. O ministério samaritano daquela igreja visitava muitas pessoas, trabalhava intensamente. A igreja sustentava missionários, cuidava. Seus membros eram profissionais que possuíam uma ética cristã firme. Não se deixavam se corromper. Uma igreja que vivia os ensinamentos de Jesus, comprometidos com sua igreja local. Por isso, uma igreja que possui uma ortopraxia, uma ação correta. E Jesus elogia: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. A palavra grega para trabalho árduo é a palavra kopon. Ela significa labor até a exaustão. Era uma igreja que trabalhava até a exaustão. Essa era a igreja. Uma igreja ativa, dinâmica, cheia de programações. Uma igreja relevante àquela sociedade. Tudo na tentativa de anunciar e de viver somente Cristo. E eu quero continuar lendo com vocês, porque Jesus continua elogiando esta igreja. Veja a continuidade do texto. Sei que você não pode tolerar homens maus,
que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Aí nós percebemos que nós estamos também uma igreja que, além de uma ortopraxia, ela era uma igreja ortodoxa, uma igreja de crença correta, de opinião correta, certa. O conceito ortodoxo, né, que nós usamos hoje, quer designar apego ou adesão a uma crença. Eles estavam apegados a uma crença, eles estavam segurando firmemente aquilo que os apóstolos lhe haviam ensinado. De tal forma que o texto diz que eles não toleravam pessoas más, homens maus. E se refere a quem? Aos impostores, homens que se diziam apóstolos, porque com isso eles chamavam para si uma autoridade e tentavam dessa forma disseminar o seu ensino. Parece com os nossos dias, não parece? Pessoas se autodenominam apóstolos e aí acham que pode ensinar qualquer coisa que está fora das Escrituras. Mas essa igreja tinha plena convicção daquilo que os apóstolos lhe haviam ensinado e não se deixavam enganar. E Jesus diz, vocês até descobriram que eles eram impostores e eles não toleravam essas pessoas. Olha, essa é a igreja dos sonhos. Uma igreja de uma ação correta, de uma prática correta, uma igreja ativa, que trabalhava, né, exaustivamente, e ao mesmo tempo uma igreja fiel na doutrina, uma igreja capaz de discernir os ensinos errados, uma igreja que não ficava navegando em sites pastorais perigosos, que não permitiam ser poluídos pelas propostas de uma sociedade pluralista, e nem de ensinos cristãos pluralistas. Entendem o que eu estou dizendo? Que igreja maravilhosa. Olha só, uma igreja como essa só teria que enfrentar dificuldades. Jesus diz para eles, ele está se referindo à igreja de Éfeso, tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. E quando eu li esses versos, eu falei, essa igreja é maravilhosa. Uma igreja de uma prática correta, uma igreja que guardava as doutrinas de maneira correta, uma igreja que se mantinha firme diante as perseguições, os sofrimentos. E sabe que eles deviam enfrentar sofrimentos que às vezes nós não enfrentamos. E nós achamos que os nossos sofrimentos são muito grandes e muito intensos. Eles enfrentavam sofrimentos no campo emocional, afetivo, familiar, profissional, social, físico. Eles enfrentavam a própria morte. João, que escreveu esta carta a esta igreja de Éfeso, escreveu o livro de Apocalipse, João estava preso em uma ilha, preso, por ordem do imperador. E ele não era o único cristão que enfrentava essas dificuldades. Agora, uma igreja que é fiel na doutrina, uma igreja que tem uma conduta correta, uma prática correta, com certeza passaria por sofrimentos e perseguições. Imagina um jovem da igreja de Éfeso. Aí ele vai lá no shopping de Éfeso, né? Ele está lá passeando, e os olhos dele percorrem, e ele encontra uma linda jovem da sociedade de Éfeso. E ele vai paquerando, e os olhos dela percebem os olhos dele, aqueles olhos se encontram, se apaixonam, e começam a sair. E não demora muito, aquele jovem cristão descobre que a jovem amada agora, ela era
alguém que cultuava, isto é, alguém que fazia parte. Gente, só um negócio. Eu encostei aqui e tirei tudo aqui. Alguém que fazia parte de um culto no templo de Diana, ou Artemis. E aquela jovem era acostumada a adorar Artemis. E uma das formas para adorar a Deus Artemis era através da relação sexual. Aí então ela quer convidar aquele jovem cristão para adorar Artemis com ela. Vamos para casa adorar Artemis, querido? E ele precisa se posicionar. E aí ele se posiciona, porque eles eram ortodoxos, firmes na fé. Imediatamente ele passa a ser zombado. Você é de outro mundo? De onde você veio? Se fosse nos nossos tempos, ela ia dizer, você é boiola? Gente, esse não era o único problema. O pai que precisava sustentar a sua casa e ia para o comércio, precisava vender seus produtos, mas aí ele não cultuava os deuses aceitos pelaquela sociedade. E quando ele não cultuava esses deuses, a própria sociedade o rejeitava e já não compravam mais os seus produtos. Esse pai ia ter dificuldade financeira, com certeza. Ele ia perder bens. Mas ele era fiel e firme. Ele não aceitava fazer um jeitinho de Éfeso, não. Um jeitinho como brasileiros dizem. Não, ele não ia vender a sua ética e os seus princípios. É o que Jesus está dizendo. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Jesus está elogiando esta igreja. Como eu disse, se nós parássemos o texto aqui, essa igreja era perfeita. Perfeita. Só que não. Vamos continuar lendo o texto e nós vamos ver que Jesus tem uma palavra de advertência para esta igreja. Versículo 4 diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela nos adverte, a mim e a você, que podemos viver uma prática cristã correta, que podemos ser zelosos com a nossa teologia, com a nossa crença, mas Jesus não ser o verdadeiro alvo do nosso amor. Eles faziam tudo que parecia perfeito. Talvez você entrasse nessa igreja e ia dizer, essa igreja é linda, amorosa, perfeita, mas eles estavam falhando em algo que era extremamente importante. Você abandonou seu primeiro amor. Nós, e você que já é cristão há mais tempo, nós corremos o risco, com o tempo, de amarmos mais a nossa fé do que o próprio Jesus. Nós corremos o risco de, com o tempo, amarmos mais a nossa teologia do que o próprio Jesus. Nós corremos o risco, e preste atenção, porque é preciso se autoanalisar dia após dia, para que você não caia nisto. Porque você pode começar a ler as Escrituras e entender de Deus e achar que está conseguindo dissecar Deus, como um médico que vem dissecando alguém numa mesa. Eu sei que Deus é todo poderoso, eu sei que só Jesus salva, eu sei disso, eu sei daquilo, porque eu li, o pastor me falou. Mas não amar Jesus, não ter uma relação pessoal com Ele, uma relação verdadeira e profunda com Ele. Começamos a nos apegar, muitas vezes, a uma fé
nas crenças e não mais na pessoa de Jesus. Corremos o risco de amarmos mais o que fazemos por Jesus do que o próprio Jesus. Corremos o risco de amarmos mais o nome de Jesus do que o próprio Jesus. Esta igreja nos adverte a isto. Podemos nos tornar como Marta, a história de Marta e Maria, e amarmos mais o servir do que ficar aos pés de Jesus. Quando Marta e Maria estavam diante de Jesus, Marta estava servindo, e ela ficou incomodada com Maria que estava aos pés de Jesus. E Marta disse: Senhor, não te incomodas que ela fique aí enquanto eu sirvo? E Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Não significa que as outras coisas não sejam boas, mas aquela era a melhor parte. A melhor parte. Você pode fazer tudo certo, mas se você não ter tempo com Jesus, se Cristo não for o único objeto do seu amor, tudo que você fizer não ecoa para a eternidade, não tem sentido, não tem significado. Nós podemos orar, dizimar, participar dos cultos frequentemente e não termos mais amor em nossos corações por Jesus. Jesus disse certa vez que o primeiro e maior, não é o único, é o primeiro e maior mandamento, é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que Deus realmente deseja de você e de todos nós é que o amemos, somente o amemos. Você realmente ama Jesus? O que te move a estudar a palavra de Deus? É o amor a Jesus? É o conhecimento a Jesus? O que te move a fazer boas obras? É o amor a Jesus? Ou o prazer de ver alguém feliz? E se a pessoa não ficar feliz? E se a pessoa não te agradecer? Somente Cristo é tornar Jesus o único objeto, o único alvo do nosso amor. E eu vou acelerar porque meu tempo já deu. Daqui a pouco ela vai mostrar que para mim menos 10. Deus tem colocado coisas no meu coração que eu fosse revelar aqui a vocês hoje, eu não ia conseguir fazer isso em tempo. Mas eu vou abreviar, então eu quero pedir uma coisa agora. Atenta ao que eu vou dizer. Versículo 5 diz: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A palavra lembre-se, arrependa-se, estão indicando que nós precisamos voltar para o lugar onde caímos, onde nós deixamos de praticar as primeiras obras, onde nós deixamos de amar mais a Jesus e passamos a amar mais as doutrinas, passamos a amar mais as tradições, passamos a amar mais o serviço que fazemos, passamos a amar mais qualquer coisa, mas tudo que nós amarmos fora do lugar correto é idolatria. Todo amor fora do seu lugar é idolatria. Se Cristo não for o único objeto do amor, o alvo maior, o primeiro e único mandamento é esse, primeiro mandamento. Porque quando eu amo Deus, Deus me leva a amar o próximo. Mas se eu amo o próximo pensando que vou chegar a Deus, eu estou invertendo as coisas. Se Deus não é o primeiro objeto do seu amor, é idolatria. E a palavra diz: arrependa-se, pratique, arrependa-se, pratique as boas obras. Arrependa-se é metanoia. A palavra arrependa-se é metanoia. Metanoia vem da junção de duas palavras. Meta
significa além de nós, mente, além da mente. Entenda o que eu vou dizer para você, porque a gente sempre pensa metanoia, arrependimento, mas metanoia é uma mudança que vai além da atitude. Metanoia é dizer além da mente. Se eu quero somente Cristo na minha vida, eu preciso transcender a minha mente. Se eu quero somente Cristo na minha vida, eu preciso compreender que existe um pulo, que é um pulo de fé na pessoa de Cristo, que transcende, que me chama a ir além da mente. O reino de Deus está aqui, o reino de Deus está tão próximo. Jesus veio e disse: arrependei-vos, metanoia, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Eu posso quase tocar no reino de Deus, mas se eu não transcender, se eu não ir além da minha mente, eu não toco nesse reino. Se eu ficar só no nível do conhecimento humano, intelectual, eu não toco nesse reino. Eu toco apenas na crença. Jesus é real e eu preciso entender que isso exige de mim além, porque Jesus é real, Ele é verdadeiro. Quando eu oro, eu sei que Ele está ali, Ele é real. Eu estou nesse culto, Ele é real, Ele está aqui presente. Mas como que Cristo está aqui presente, é tão real? E eu fico conversando no Facebook, eu estou trocando o WhatsApp. Hoje de manhã o pastor Alexandre pregou uma mensagem maravilhosa. A pessoa que estava na minha frente passou o culto inteiro mandando mensagem, e eu não consegui tirar o olho. Eu falava: Deus, aonde essa pessoa está? Se o Senhor está aqui presente, se o Senhor é tão real, somente Cristo, é eu conseguir transcender isto, é eu conseguir compreender, metanoia, que vai além da minha mente. Eu preciso crer na realidade do Deus vivo. Eu preciso crer na realidade, na existência de Deus aqui e agora. Ele está aqui e agora, e Ele quer tocar na sua vida. Metanoia, arrependa-se, pratique as obras que você praticava no princípio. Essa é a obra do princípio. É quando eu oro e sei que Ele está tão real e verdadeiro na minha vida, que eu sei que a crise pode ter me chegado, mas Ele é real e verdadeiro na minha vida. Ele sustenta, Ele me guarda, Ele é real, Ele é verdadeiro. E aí, querido, se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ele não vai tirar a tua salvação, Ele está dizendo que vai tirar a missão que te deu. Você foi chamado para ser luz. Se você não se arrepender, se você não conseguir transcender, se você não viver metanoia, você não tem sentido dentro da igreja de Cristo, e Ele vai tirar. Eu vou parar, eu tenho que parar aqui. Há muita coisa para ser dita, mas o Espírito de Deus vai dizer para você. E eu vou te fazer uma pergunta. A Reforma Protestante, ela foi um movimento que levou a igreja a colocar sua fé e o seu amor unicamente em Jesus. Hoje é a oportunidade para você dar início a uma reforma na sua vida. Você está aqui hoje. E hoje é o tempo de você fazer uma reforma na sua vida. Recolocar Cristo como objeto único do seu amor. Se você se perdeu em algum lugar nessa caminhada, hoje é esse tempo. É o tempo de você levantar as mãos e dizer: somente Cristo na minha vida. Somente Cristo na minha vida. Se você, quem sabe está aqui e nunca teve a oportunidade de dizer isso para Jesus: somente Cristo na minha vida. E você sente que hoje é o dia de você fazer isso. Você quer fazer isso. Se entregar a esse Cristo vivo e real. Ter uma experiência pessoal com Ele. Eu quero pedir que você apenas levante a sua mão onde você está. E você possa dizer: eu quero somente Cristo. Eu quero afirmar isso na minha vida, somente Cristo. Se você quer fazer isso, levante a sua mão. E se você que está aqui
que tem caminhado há tempo com Cristo, hoje conseguiu entender essa mensagem. E quem sabe você percebeu que você está agarrado às crenças, a tradições, que você não tem mais conseguido viver o primeiro amor. Eu quero orar por você também. Eu quero pedir que você levante a sua mão, porque eu quero orar por você especificamente. Você quer dizer hoje de novo, somente Cristo. Somente Cristo. Senhor, eu me arrependo. Eu me desviei em algum lugar. Eu perdi a noção da sua realidade na minha vida. Eu quero hoje reafirmar a minha fé e o meu amor em Ti. Levanta tuas mãos e eu quero orar por você. Alguém mais? Eu quero orar por você, porque eu sei que Cristo não te trouxe aqui em vão. Feche os teus olhos. Deus eterno, poderoso, eu estou aqui, Senhor, diante de Ti. Eu vejo essas pessoas com as mãos levantadas, Senhor, mesmo sentadas nos seus lugares, e elas estão hoje dizendo: Jesus, eu quero reafirmar a minha fé. Eu quero me reencontrar com o Senhor naquele lugar onde o Senhor sempre se fez vivo e real na minha vida. Eu quero experimentar mais e mais do Senhor. E a minha oração, Senhor, é que o Teu Espírito conduza essas vidas a esta experiência. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.